ao culto, hoje que é outro, né? A Universidade da Palavra. Então vamos estar entregando esse culto na direção do Espírito Santo. Em nome de Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa quarta-feira, esse dia, que temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para adorar o Seu nome, glorificar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Senhor, eu oro e peço a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, dê até liberdade, Senhor, nesse lugar, que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente ligado a Ti, e o coração, Senhor, adorador diante da Tua presença. Essa oração que faço e lhe agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé para adorarmos ao nosso Deus. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu
Te amo, Jesus. Senhor, estamos em tua presença. Venham em Deus. Vem com
parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nossa quarta-feira do mês de fevereiro, primeira quarta-feira desse mês. No domingo passado, tivemos a oportunidade de estarmos celebrando a ceia do Senhor, e agora nós estamos no nosso primeiro culto de quarta-feira do mês de fevereiro. Nós vamos trabalhar uma coisa chamada Universidade da Palavra. Então hoje nós começamos a abrir a Universidade da Palavra, quero contar com orações de cada um dos irmãos, para que nós possamos sermos abençoados nos cultos de quarta-feira agora, na Universidade da Palavra. Hoje nós vamos estudar um texto muito interessante, que tivemos já a oportunidade, e tenho certeza que a gente está fazendo a leitura diária, viu esse texto, quando apresentam diante de Moisés o tabernáculo, a tenda da congregação, o tabernáculo móvel, que o povo de Israel, eles vão agora erguer, vão levantar. E o texto é interessante, porque nós vamos ver que tudo aquilo que o Senhor ordenou que fosse feito, foi feito. E quem tinha a visão a respeito de como seriam as medidas dos povos, como seriam os utensílios, foi Moisés. Quando nós sabemos que ele sobe ao Monte Sinai, e o Senhor dá a ele o que a engenharia chama de uma planta, ou a arquitetura chama de uma planta. E ele vê ali, pelo âmbito espiritual, e ele diz que Deus enche de sabedoria alguns, Oliabe, e Bezalel, uns homens que são agora extremamente capacitados para eles entenderem o que Moisés viu por parte de Deus, e Moisés consegue transmitir a esses homens, e esses homens fazem justamente como o Senhor havia mostrado a Moisés. E o texto diz, o que nós vamos ler daqui a pouco, é que Moisés supervisionou, e tudo conforme o Senhor havia mostrado a Moisés foi feito. E o interessante disso é que, depois da supervisão de Moisés, o texto diz que Moisés abençoou o povo. Então nós acreditamos, quando nós lemos esse texto, obrigado, que não vai ser diferente conosco, não vai ser diferente com a igreja. Então nós vamos ver no Novo Testamento o que Jesus ordenou para que a igreja estivesse fazendo, e nós vamos perceber que a igreja, que é a chamada de igreja primitiva, ela fez. E o que aconteceu com a igreja primitiva? O Senhor abençoou. Então nós acreditamos que hoje, na Universidade da Palavra, o que Deus quer nos ensinar é que nós, como eclésia, nós, como igreja, precisamos de fazer o que é a vontade dele, aquilo que ele mandou a igreja fazer. E se a igreja fizer aquilo que Deus mandou, a igreja será o quê? Abençoada. Porque nós temos o exemplo no Velho Testamento, mas temos o exemplo no Novo Testamento, quando nós falamos de igreja. A igreja fez, a igreja cumpriu, a igreja obedeceu, e a igreja foi abençoada. Então, logo, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender que o que Moisés representou é o que Jesus Cristo hoje o quê? Representa. Quem era o mediador do povo? Moisés. Quem é hoje o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Moisés era o quê? Um grande profeta, um enviado de Deus, aquele que Deus escolhera, e não é diferente com Jesus. Jesus foi profeta, Jesus é o Filho enviado, e é aquele que Deus o quê? Escolheu. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus,
nós acreditamos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele traz para nós as revelações que estão completamente claras para cada um de nós, aonde? No Novo Testamento. Então Moisés, como libertador do povo, é Jesus como libertador do homem do quê? Do pecado. Então não vai ser diferente. Deus chama uma nação, dá uma ordem imperativa a essa nação. A nação, ela vai obedecer. Moisés vai supervisionar essa ordem. E Moisés vai perceber que aquilo que Deus mandou ser feito, foi feito. E Moisés, como mediador, ele tem o poder para quê? Para abençoar. Então, quando vem o advento do Cristo, o Filho de Deus, ele vem com a finalidade de reconciliar a nação novamente com Deus, mas também de reconciliar o homem com Deus por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, a morte expiatória, o resgate, o litron, o preço que foi pago, aonde Jesus compra o homem do mercado do pecado, traz agora o quê? Reconciliação. O sangue de Jesus foi vertido, foi derramado, o corpo foi pisado pelos nossos pecados. Então, o que nós entendemos? Quando houve derramamento do sangue, houve remissão de quê? Do pecado. Quando Jesus está pendurado no patinho, e ali ele diz, está consumado, o corpo de Jesus levou o quê? Os nossos pecados. Vocês lembram? A Bíblia fala sobre o sacrifício por expiação. Vocês estão lendo em Levítico. Então, alguns sacrifícios, o que o sumo sacerdote fazia? Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, soltava o animal, simbolizando que o animal estava levando o quê? O pecado. Por que Jesus ele representa o Cordeiro de Deus? Porque quando se fazia anualmente remissão ou expiação pelo pecado, se pegava um bode, sangrava, se pegava muitas vezes cordeiro, sangrava o cordeiro, mas muitas vezes se pegava esses animais e o sumo sacerdote colocava a mão e lançava o animal aonde? No deserto. Qual era as características desse animal? Vocês estão vendo? Ele tem que ser o primogênito de quê? Da cria. Ele não pode ter o quê? Defeito. Mas ele também não pode ter mácula, mancha. Jesus Cristo, primogênito, sem pecado, sem o quê? Sem mácula. Então Jesus, quando ele é pendurado na cruz do Calvário, o que Deus quer ensinar com a sombra do Velho Testamento? Que agora Jesus está levando sobre o seu corpo o pecado de quê? Da humanidade. Além de ele ser o cordeiro expiatório do sacrifício, vocês lembram também que Jesus é o cordeiro o quê? Pascual. O cordeiro pascual tinha algumas particularidades. Quando se pegava o cordeiro, se a família fosse pequena, ia chamar a outra pessoa. Então juntava, pegava o cordeiro, ele era assado, mas se tinha uma coisa, não poderia quebrar o quê? Os ossos. Quando Jesus está pendurado na cruz, o que sacramentava a morte de um salteador, de um revolucionário, de um ladrão? É que vinha um soldado e ele quebrava o quê? As pernas. Havia maior compressão entre os pulmões, o coração. Então, se ele não estava morto, ele ia morrer. Quando Jesus Cristo, na hora determinada, ele diz, Pai, está consumado, e rendeu assim Jesus o seu espírito. Quebrar a perna dele? Não. Então ele é o Cordeiro Pascual. Ele é aquele que liberta o homem do pecado. O Cordeiro Pascual, lá no Velho Testamento, fazia menção de que
que eles foram libertos do jugo de quê? Do Egito. O Cordeiro Pascual no Novo Testamento, ele faz menção que fomos libertos do jugo do pecado. Hoje eu vi um vídeo e um pastor ele estava falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele não falou nada novo, mas para quem não conhece, vai achar que o que ele está dizendo é uma coisa nova. Só que ele estava usando o que um teólogo chamado Paul Tillich, um teólogo que era um teólogo liberal chamado Rodolfo Bultmann, ele sempre trabalhou. Ele diz que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição subjetiva. Era algo que os discípulos criaram, dizendo que Jesus havia ressuscitado para fazer com que o Evangelho tivesse o quê? Credibilidade. Então ele não acreditava na ressurreição corpórea de Jesus. Então esse pastor, provavelmente hoje não é um pastor liberal, mas se chama de pastor de linha progressiva, ele está dizendo isso. E achei interessante porque uma pessoa falou justamente isso. Ele não está falando nada novo, porque em algum século, no século XIX, o Rodolfo Bultmann disse. E ele pregou sobre isso. Mas olha, se Jesus não ressuscitou corporeamente, vão se tornar o quê? A Bíblia diz que por um homem entra o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão, que é a classificação da transliteração como o primeiro humano, o homem, o primeiro humano. E por causa do primeiro humano, por causa de Adão, ou Adão, como vocês conhecem, entrou o pecado. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, mostrando a comunidade cristã, ou os crentes, que eram os crentes de Roma, que era composto no primeiro momento de judeus. Por isso que você vai pegar a epístola aos Romanos e você vai dizer assim, o direcionamento do estudo parece muito judaizante, mas quando o advento da perseguição, você começa a ler Romanos, e o que você vai ver? Você vai ver que agora faz parte da igreja gentios, estrangeiros. Então a linguagem muda. O capítulo 12 que apresentei, nossos corpos, Paulo ali combatendo a doutrina do gnosticismo muito forte. Na concepção ou na visão gentílica, sim, pastor, tinha judeus gnósticos, mas o gnosticismo judaico, ele é mais místico. E aí o que acontece? Paulo diz, por causa do primeiro homem entrou o pecado, mas por causa do segundo Adão, que se fez alma vivente, entrou o quê? A vida. Quando Paulo escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios, o que ele está trabalhando ali? Ele está trabalhando a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque sorrateiramente começou a entrar dentro da igreja uma postura de que Jesus não havia ressuscitado. Por quê? Os gnósticos defendiam que o corpo é uma matéria má. O que Deus restaura do homem não é o corpo, mas é o seu espírito. Vocês lembram quando Paulo começa a dizer assim, não sabeis vós que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então o que ele está combatendo? Ele está combatendo essa visão. Porque o que estava acontecendo com alguns cristãos? Por abraçarem a doutrina gnóstica, alguns cristãos estavam achando assim, o corpo é uma matéria má, Deus quer salvar a alma do homem. A alma do homem que tem que estar o quê? Salva. E Paulo chega e ele vai falar uma segunda coisa, ou uma terceira coisa, ou quarta coisa, porque a Bíblia repete citações. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 23. Alguém lembra? Quando ele diz assim, tanto corpo, alma e espírito mantenha-se íntegro até a volta de quem? Do Senhor.
Então a ressurreição não é subjetiva. Não foi o Espírito de Jesus que ressuscitou. O que ressuscitou de Jesus foi o seu corpo. Tanto é que o que morre do homem não é a alma nem o espírito, mas é o quê? O corpo. O que nós aguardamos? Nós aguardamos um novo céu, nova terra e um novo quê? Corpo. Por que um novo corpo? Porque nesse corpo que eu e você temos, ainda habita o quê? O pecado. Não, pastor, mas eu sou salvo, sim. Vocês lembram que a Bíblia diz? Somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. Somos homens celestiais? Ainda não. Somos criaturas e quê? Terrenas. Então, a ressurreição não é subjetiva. Então, Jesus ressuscitou. Mas aí, o que nós queremos falar hoje na Universidade da Palavra? Nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia. Querido, se você tiver uma dúvida, só levantar um dedinho e fazer uma pergunta, ok? Vamos lá no texto de Êxodo. Eu vou pedir que você não desligue, ó. Vou pedir a você que não feche a sua Bíblia. Êxodo capítulo de número 39. Já que somos poucos, vamos fazer o seguinte. Sabe, você levantou para mim, por favor, meu filho? Cada um de nós vamos ler um versículo. Êxodo 39, versículo 32. Eu vou começar, o segundo irmão, você pode também ler. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Versículo 33. Depois trouxeram Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. A cobertura de pele de camelo tinha e a cobertura de pele de camelo tinha de vermelho e a cobertura de pele de coxunos e o véu de cobertura. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório Versículo. candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incensário aromático e o posteiro da porta da tenda. Versículo 39. O altar de cobre, os seus quilos de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. 40. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas portas e os seus pés, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiar como sacerdote. Versículo 42. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Amém? Irmãos, o texto mostra, né? Quem tem uma Bíblia chamada Bíblia King James, a Bíblia do Rei,
Você provavelmente se lê essa parte de Êxodo, o que é interessante? Ela vai trabalhar com uma linguagem que você vai entender o que é feito, o que eram as colunas, o que eram as peças de bronze que estavam sobre as colunas, o que era cada utensílio. E ele vai ainda colocando a questão em metragem. Metragem. Tinha tantos metros, tinha tanto, isso, aquilo, outro. O que o texto quer nos mostrar é que aquilo que Deus falou a Moisés, quando Moisés estava lá no Sinai, e ele fala que deveria ser feito daquela forma, daquele jeito, e ele enche do espírito de sabedoria, do entendimento, alguns que vão trabalhar, em especial dois homens que começam a trabalhar, e você entende literalmente que esses dois homens, um da tribo de Dan, né, e outro da tribo de Judá, eles vão adestrar homens, e aquilo que eles estão ensinando, esses homens vão o quê? Fazer. E conforme o Senhor havia designado. Se você quer entender isso, como isso se dá, é só você lembrar de José, quando José interpreta o sonho de quem? De Faraó. Quem sonhou? Faraó. Faraó lembrava o sonho? Ele lembrava? Ele sabia o que era o sonho? Não. Tanto é que Faraó manda chamar os sátrapas, os encantadores, e ele fala o seguinte: eu sonhei uma coisa, mas eu o quê? Não lembro. E vamos lá, vamos fazer conjuros, vamos invocar isso, aquilo, outro e tal, para que eu possa lembrar, ou para que vocês possam saber, né? Nem ele lembrar, vocês possam saber o que eu quero. Isso é uma coisa impossível, gente. Eu saber ou eu falar o seguinte: moçada, a senhora sonhou sobre isso e isso. Isso numa esfera humana não pode o quê? Acontecer. Só que havia um padeiro, né? Que ele o quê? Padeiro não. Um copeiro. Padeiro foi pro ralo. Um copeiro que falou o seguinte: meu senhor, quando eu estava preso, um homem, ele falou sobre um sonho que eu tive e disse que eu voltaria a servir a taça ao Senhor. Porém, o padeiro, ele disse que ele seria o quê? Morto. O que Faraó faz? Traz ele lá da masmorra, lava ele, né? O texto diz que ele estava maltrapilho, né? Barbudo, provavelmente sujo, e aí trazem José. E José fala assim: eu vou orar ao Senhor. E José ora ao Senhor. E o que José faz, gente? Ele consegue entender ou saber o que Faraó o quê? Sonhou. Vocês estão entendendo como é que foi edificado o templo? Foi nesse linear, nessa base. Moisés subiu. Mas aqueles homens, o texto diz que eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Uma coisa importante, guarda isso. Uma igreja, ela só vai cumprir a vontade de Deus quando os componentes dessa igreja conseguirem pensar o que o Espírito Santo está o quê? Pensando. Por isso que Jesus disse que um corpo dividido ele não pode o quê? Subsistir. Se nós estivermos pensando contrários, estamos divididos. E Deus não abençoa, onde há o quê? Divisão. Então você começa a ver, olha que coisa interessante, que Bezalel, Aholiabe, eles vão estar em sintonia, mas não em sintonia humana, mas em sintonia o quê? Vocês lembram uma coisa que Atos vai sempre dizer? Que a igreja, eles tinham tudo em comum. Partir de pão, oração, isso se chama, dentro de
uma classificação, né, da língua portuguesa, é disposição de mente. Você sabe o que é uma disposição de mente? Um casamento só vai ser bem sucedido se marido e mulher pensarem o quê? Igual. Se pensarem igual. Disposição de mente. A própria Bíblia já fala uma coisa interessante dentro desse verso, quando a gente usa o exemplo de marido e mulher. Vós, marido, amai vossas o quê? Esposa. Assim como Cristo amou a sua igreja. Efésios, né? Efésios 6. 6 não, 5, perdão. 6 é armadura. 5, ele fala sobre a questão. Efésios 5, ele faz aquela analogia entre Cristo, a igreja, o marido e o quê? A mulher. E aí ele vai dizer, e vós mulheres, cumpre bem a vossa o quê? Missão. Ele usa o termo o quê? Submissa. Não é a Amélia que era a mulher de verdade. A mulher submissa é a mulher que está ao lado cumprindo o quê? A missão. A mulher não vai à frente, o homem não vai à frente. Eles estão o quê? Lado a lado. Não vai ser diferente com Cristo. A igreja tem que andar o que com Cristo? Lado a lado. Ele é o noivo, a igreja é o quê? A noiva. A igreja é a que cumpre a missão. A igreja é submissa. E aí o que Pedro também ensina? Ele diz que o marido e a mulher eles precisam estar nessa disposição de mente, porque se eles orarem, as orações só serão atendidas se eles estiverem em concordância. Se Efésios diz que é um mistério, a igreja e Cristo, irmãos, não precisa ser muito inteligente. Para a igreja prosperar, para a igreja avançar, ela é noiva, sim ou não? Sim. Então o que a noiva precisa estar? Em disposição mental, para que quando ela for o noivo, as orações sejam o quê? Atendidas. Por isso que você encontra Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, o que ele diz? Fui informado pelos da casa de Clói, 1 Coríntios capítulo 1, que há entre vós o quê? Divisões. A palavra divisões ali traz a ideia de rasgões em pano. E Paulo está demonstrando à igreja porque ele sabe o bom funcionamento do corpo de Cristo está justamente na disposição de quê? De mente. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Isso é ser igreja. Mas pastor, e aqui? Vamos lá no texto. O texto vai dizer que quando Moisés supervisiona o que foi feito, a Bíblia diz que Moisés diz, está tudo o quê? Ok. E diz que Moisés abençoa o quê? Os que fizeram o quê? A obra. Então, Aholiabe, Bezalel e todos os que foram ensinados, o que Moisés fez? Abençoou. Vamos lá, o evangelho, a igreja, ela tem que fazer o quê? ONG, ONG, ela tem que fazer a obra, não é isso? A obra da igreja é fazer um tabernáculo? Não, por quê? Porque quando um dia nós vamos estudar sobre o tabernáculo, vocês vão entender por que o tabernáculo tinha tudo aquilo. Porque tudo que está no tabernáculo está representado em quem? Em Cristo. Tudo está representado em Cristo. Por que prata? Purificação. Por que ouro? Uma coisa nobre. Por que madeira de acácia? Porque não se corrompe. Vocês estão entendendo? Por que as cores têm significado? Tudo isso. Tudo está em Cristo. Por isso que Jesus, ele vira em João 14,6 e diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo? Eu sou o tabernáculo móvel, eu sou o grande templo de Salomão, eu sou o que Deus estabeleceu. Tanto é que quando você analisa a etimologia da palavra tabernáculo, o que é tabernáculo? É habitação. E Deus se fez homem, e o que a Bíblia diz? Ele o quê? Ele tabernaculou entre quem? Nós conhecemos João como tabernacular. E ele
tabernáculo é Cristo. E aí o que acontece? Por que hoje a gente não precisa mais de uma arca? Por que hoje a gente não precisa mais de um candelabro? Por que hoje não precisa mais esfolar um animal e derramar sobre o altar? Por que não precisa disso? Porque tudo isso se deu em quem? Em Jesus Cristo. Sangue vertido. Ele não agora, o que aconteceu? Quando ele fez expiação pelos nossos pecados, o véu do templo inteiro se rasgou. O que ele concede a nós? O reino de Jesus é diferente do reino araônico, do ministério araônico. Por quê? Arão era o sumo sacerdote. Quem somente entrava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Quando o véu do templo rasga, o que nós aprendemos da classe dos novos crentes? Agora temos, pelo sangue de Jesus que foi vertido, acesso a quem? Quem que estava lá no Santo dos Santos? Alguém lembra? Lembra dele? Estava a arca. A arca ficava no Santo dos Santos. A arca no Santo. Quem só entrava ali no Santo dos Santos? Sacerdote. O que simboliza a arca? A presença de quem? De Deus. Ele está sentado sobre mim. Quando vem Jesus, ele morre e ele diz agora, por isso que eu sou o caminho, a verdade e a vida, por isso que ninguém pode ir ao Pai senão por mim, porque eu sou o único mediador. Agora você, que foi lavado e redimido pelo sangue, tendo os seus pecados perdoados, você pode chegar na presença de quem? Do Pai. Quem nos leva à presença do Pai? Jesus Cristo. Senhor meu Deus Pai, no nome de Jesus. Não é no nome de nenhum santo, não é no nome de nenhum apóstolo, não é no nome de nenhum discípulo. É só pelo nome de quem? De Jesus. E aí Moisés abençoou o povo. Então parece que isso fica claro no Velho Testamento. O mediador, Moisés, dá uma ordem. Aqueles homens cheios do Espírito compreendem o que? A ordem. Então não houve Babel, né? O que era a Torre de Babel? Babel foi uma confusão. E parece que muitas vezes as igrejas, elas se tornam uma torre de quê? De Babel. Lembram de uma coisa, uma igreja que se divide, uma igreja onde não se há respeito, uma igreja onde não se há reverência, uma igreja onde não se há essas coisas, ela vai virar torre de Babel. Vai virar bagunça. Então, Deus coloca um pastor na igreja, Deus coloca diáconos na igreja, para que você que é membro, saiba que a igreja tem o quê? Oficiais. E cabe ao membro o quê? Não é baixar a cabecinha, mas obedecer. O diácono chegou com você, meu irmão, é para entrar. O que você vai fazer? Você vai entrar. Ah, vai fazer alguma coisa? Tem que ter justificação, senão vira bagunça. Esses homens, eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, mas se fizer desse jeito não é bom não? Eles falaram assim: Moisés, olha só, o nosso espírito compreende você porque nós estamos com o mesmo quê? Espírito. Com o mesmo espírito. Fala, irmão. Não entendi. Tem o mesmo pensamento, só que era um pensamento aonde, porque para você entender a construção da Torre de Babel e a confusão, você tem que ver o que o texto está dizendo. O homem estava vendo um momento de vaidade, de arrogância. Tanto é que diz que Nimrod, ele era o grande rei. E o que ele queria fazer? Ele queria construir uma torre que fizesse eles chegarem aonde? Ao céu. Mas não era para conhecer Deus, era para se envaidecer. O pensamento deles
era um pensamento contrário àquilo que Deus havia o quê? Estabelecido. Quando pega a história de Enos, você tem uma criação extremamente desvirtuada, então se nasce ele. O texto diz, daí passou o quê? A invocar o nome do Senhor. Então, a disposição de mente ali não era uma disposição de mente para edificação e glorificação do nome de Deus. Era para uma vaidade. Por isso, que os comentaristas alegam e trabalham que houve o quê? A confusão. Deus sabia. Se eles chegarem no céu, eles vão esquecer da divindade. Eles vão achar que eles podem o quê? Podem tudo. Entendeu, irmão? Podemos avançar? Alguma outra pergunta? Vamos então entender isso no Novo Testamento. A igreja que cumpre a missão é a igreja que vai ter Jesus abençoando. Primeiro texto, Mateus capítulo 26. Já vamos finalizar. Olha o que diz Mateus capítulo 26. Perdão, capítulo 28. Olha o que diz Mateus 28, versículo 19. Israel, olha para a gente aí, você que tem a voz forte. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos lá? Deus mostrou a planta para Moisés, não foi? E o que Deus disse para Moisés? Tem que ser o quê? Desse jeito. Jesus mostrou a planta para a igreja. O que ele falou para a igreja? Tem que ser desse jeito. Qual foi a ordem que Jesus deu para a igreja? Qual é o imperativo bíblico aí? Ide. A igreja ela precisa entender isso. Quando você pega a igreja primitiva, por isso que você vai entender Atos 2, que a igreja crescia. Por que a igreja crescia? Porque a igreja só cumpria aquilo que Deus o quê? Mandou. Olha o que ele fala. Ide, vocês vão ir por todo mundo para quê? Vocês vão ir para todo mundo para pregar o quê? O Evangelho. Mas vocês vão ir pregar o Evangelho para que vocês façam o quê? Discípulos de todas as nações. A visão da igreja é essa é a ordem de Jesus. Moisés recebe uma ordem e Moisés cumpre a ordem. A igreja precisa receber a ordem de Cristo e cumprir a ordem de quem? De Cristo. Oscar Scarsalme não. Agora, esqueci o primeiro nome dele, eu já contei isso aqui para vocês. No livro Discipulado, ele deixa isso bem claro. Ele diz que um homem saiu para fazer uma viagem e disse para o seu empregado: aproveita que eu vou estar ausente e conserta o vazamento da cozinha. O homem foi embora, ele chegou, olhou no primeiro dia e falou assim: ele vai demorar um pouco, então eu vou fazer a sala, o banheiro, vou fazer a varanda. E aí ele vai, começa a consertar a sala, começa a varanda. E o que aconteceu? Pegou tempo e o seu senhor o quê? Voltou. Quando o seu senhor voltou, o seu senhor disse assim: qual foi a ordem que eu lhe dei? Para consertar o vazamento da onde? Da cozinha. E por que você não fez isso? Não, porque o banheiro, qual era a prioridade? A cozinha. Então a igreja ela precisa entender que essa ordem de ir pregar é o que tem o quê? Prioridade. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Ordenar. E eis que estou convosco o quê? Todos os dias até a consumação do século. Então, se nós não entendermos isso, queridos, nós não estamos fazendo de Jesus o
quê? Mandou. O que se torna uma igreja quando ela deixa de fazer o que Jesus mandou fazer? Um aglomerado de pessoas, só isso. Porque a igreja, o que é a igreja? Né? A igreja é uma composição de pessoas lavadas, redimidas pelo sangue de Jesus. A igreja é um corpo que tem como cabeça quem? Jesus Cristo. Então, quando Moisés ele recebe de Deus o que deveria ser feito, ele manda e diz: vamos fazer assim, a Oliabe, Bezalel, faz assim. Por quê? A disposição mental, o mesmo Espírito que está sobre mim, vai estar sobre vocês. Lembra do sonho de José? José, ele soube o que Faraó o quê? Sonhou. Isso só acontece pelo quê? Pelo Espírito Santo. Se não tem, não vai acontecer. Então, muitas vezes, quando nós deixamos de cumprir esse foco, essa missão, a consequência que nós vamos ter é justamente estagnação de fé, desânimo, igreja vazia, murmuração. Eu gosto de um termo que um pastor meu, ele usava, o pastor Daniel Costoso, ele diz assim: às vezes o problema nosso como igreja, irmãos, é que nós somos como uma tribo indígena. Uma tribo indígena. E o grande problema é que todos nós queremos ser, sabe o que na tribo? Cacique. Todos queremos ser cacique. Não, na tribo indígena tem aquele que tem o trabalho da caça, tem aquele que tem o trabalho da cura, tem aquele que tem o trabalho de resolver os grandes problemas. Então, cada um sabe ou precisa entender o seu papel no corpo de quem? De Cristo. Nem todo mundo vai ser mão no corpo de Cristo. Irmãos, eu no corpo de Cristo não posso ser cabeça. Sabe por que eu não posso ser cabeça? Sabe, japonês? Porque quem é o cabeça? Jesus, gente. Eu não posso querer ser cabeça na igreja. Na igreja eu sou alguma coisa no corpo. Porque eu sei que Jesus é o quê? O cabeça. Então, nós começamos a encontrar uma ordem que é dada por Jesus: ide e pregai o Evangelho. Olha o que Atos dos Apóstolos também vai nos ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Já vamos terminar, concluir. Versículo de número 6. O Senhor comissiona. Atos 1,6, olha o que diz. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Pô, mas pastor, Jesus e Deus não é um só? Como é que ele não sabe? Existe uma coisa bem clara, irmãos. A gente tem que entender, nós não temos 3 deuses, porque senão não seria um cristianismo monoteísta. Nós temos um cristianismo monoteísta. Nós temos um Deus que é triuno. Ele se manifesta como o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus. Esse Deus que é o Criador e sustentador de todas as coisas, ele é o quê? Triuno. O que Jesus quer deixar claro aqui é que isso não é papel do Filho, mas é papel do Deus o quê? Criador. É Ele que vai dar ordem ao Filho para vir buscar o quê? A sua igreja. Então não é que Ele e o Pai são um, o próprio Jesus é o próprio Deus. Ele deixa bem claro uma coisa: isso é exclusiva autoridade do Pai. A exousia aqui, o direito para mandar, é do Deus Criador. É Ele que vai decidir.
quando ele vai dar ordem ao Filho para vir buscar o quê? A sua igreja. Versículo 8. Mas, o que vocês precisam estar preocupados é com isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? E ser-me-eis minha o quê? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. A terminologia aqui grega para testemunha é a ideia de testemunha ocular. Viu e está falando daquilo que o quê? Viu. É só você ter uma compreensão simples. Jesus teve 12 apóstolos. 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, a igreja é composta pelos 12 o quê? Apóstolos. O Evangelho chegou a nós por quê? Por causa de eles foram o quê? Testemunhas oculares. Eles viram, testemunharam, e a igreja foi o quê? Frutificando, se tornando fecunda, e ela foi o quê? Multiplicando. Então, a ordem de Jesus aqui é que nós continuemos a ser testemunhas o quê? Oculares. Por isso que a igreja precisa testemunhar de Cristo. Porque essa testemunha chegou a nós e nós cremos porque os discípulos obedeceram o que Jesus o quê? Mandou. Eles foram testemunhas. E é interessante que vocês sabem, alguns foram martirizados. E o martírio desses homens é consequência de nós termos no século de número 21, isso que nós chamamos de igreja, isso que nós chamamos de quê? Cristianismo. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, duas manifestações angelicais, vestidos de branco, se puseram ao lado dele e lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste o que subiu. Antes de eu concluir, mostrando que Moisés abençoou, vocês sabem como se forma a igreja quando obedece. Atos capítulo 2 diz que o Senhor vai acrescentando dia após dia as coisas que vão sendo o quê? Salvo. É a consequência. Se a igreja cumprir o que Deus está mandando na pessoa do Filho, a igreja vai ser abençoada. Agora tem uma coisa muito interessante aqui, que é uma palavra final. Jesus vira e diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas oculares, mas para que vocês sejam minhas testemunhas, vocês vão ter que me obedecer. A ordem que eu dou a vocês é que vocês preguem, mas a ordem que eu também dou a vocês é que vocês precisam ficar em Jerusalém, para vocês serem revestidos de quê? Do poder. Eles ficam, são revestidos, e Jesus diz assim: esse evangelho começa por Jerusalém, Judéia, Samaria e o quê? Confins da terra. Eles obedecem com. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que os discípulos estavam, provavelmente não os 12, mas eu não sei com exatidão o nome dos que estavam. Eles ouvem o seguinte daqueles anjos: por que vocês estão com os olhos fixos ao céu vendo a ascensão de Jesus? Da mesma forma que ele foi, ele vai o quê? Voltar. Jesus vai voltar e nós aprendemos que é algo de exclusividade da autoridade de quem? Do Pai. Vocês concordam com isso? Mas existe uma segunda coisa que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado aonde? Em todo mundo. Vamos assim conjecturar? Então Deus está dizendo assim: eu só posso mandar o meu filho voltar quando vocês obedecerem o que ele quer. Vocês estão entendendo? O Evangelho tem que ser pregado. Se o Evangelho não está sendo pregado,
Não existe isso, eu estou usando uma conjectura. Deus está lá no céu de quê? De braço cruzado. Você já viu o patrão quando ele está esperando uma coisa do funcionário? E aí, vai fazer ou não? Então isso mostra que Moisés obedeceu, mas a igreja não está o quê? Obedecendo. Quando Moisés obedece, diz o povo faz, ou me diz aqueles homens, os homens fazem, o que Moisés faz com aqueles homens? O texto diz que ele o quê? Abençoou. É a mesma coisa com a igreja. Se a igreja está pregando as boas novas, o que Jesus vai fazer? Vai abençoar. Uma igreja que, se ela entender isso, ela pode ser um estupim para que outras igrejas se movimentem. E aí o que acontece? Deus dá ordem ao filho para vir buscar o quê? A igreja. Então o texto ali de Moisés é uma sombra que ela acaba sendo descortinada onde? No Novo Testamento. Aonde Deus está dizendo, assim como eu dei uma ordem para que Moisés fizesse o tabernáculo, eu dei uma ordem ao meu filho para que ele dissesse à igreja o que a igreja precisa o quê? Fazer. Então eu coloco uma coisa muito simples. Eliabe, Bezalel e outros que nós não temos os nomes, eles obedeceram o que Moisés falou? Sim. A igreja está obedecendo o que Jesus disse? Não. Olha aí, gente. A igreja precisa obedecer. Jesus ensinou um jargão. Eu só faço tudo aquilo que o Pai me mandou. O jargão da igreja deveria ser: nós só fazemos aquilo que Jesus mandou. Mas por que nós não estamos obedecendo? Eles só obedeceram porque, lembra o que nós falamos? A visão de Moisés foi uma visão que quem deu foi o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conseguiu transmitir a Moisés, que Moisés, pelo Espírito de Deus, conseguiu transmitir para quem? Para aqueles homens. A igreja não está fazendo isso porque Jesus falou uma coisa, lá em João 16. Tudo, quando ele tiver ouvido junto ao Pai, ele vai falar. Jesus está dizendo que tudo que o Espírito Santo tem ouvido junto ao Pai, ele vai falar para quem? E nós, como igreja, estamos ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo? Essa é a questão. Para que nós venhamos obedecer Jesus, nós precisamos ouvir quem? Quem que nós precisamos ouvir? Quem é que guia a igreja? Jesus está lá à destra de Deus Pai. Ele diz: você não vai ficar órfão, eu vou enviar o Alos, o Consolador semelhante a mim, Espírito Santo. Então hoje, no nosso primeiro seminário, nossa primeira universidade da palavra, a gente viu o que a Bíblia quer nos ensinar. E nós precisamos pôr em prática. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Senhor Deus Pai, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado por essa primeira universidade da palavra. Quando, munido de um texto veterotestamentário, podemos trazer uma aplicação neotestamentária do Novo Testamento. Que venhamos sair daqui sob a Tua bênção e entender que a ordem que Jesus deu, nós só podemos cumprir se nós estivermos ouvindo o Espírito Santo de Deus. Gere em nós paixão, amor pela Tua palavra, e que o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, ele possa achar a nossa mente e o nosso coração limpos
seja glorificado. Senhor Deus Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos leve sobre a Tua graça e sobre a Tua paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial, desde agora e para todos sempre. A Igreja Unida diz: Amém. Deus abençoe. Você pode se assentar. Orando silenciosamente, estamos encerrados. Você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.